Taurinos, sejam bem-vindos, meus amores. Eu vim trazer para vocês mais uma leitura e a leitura de hoje é para que você saiba o que o seu ser de luz sente por você. Vamos saber quais são os sentimentos que essa pessoa nutre atualmente por você que está me ouvindo. Então, gente, tem que ter um vínculo com a pessoa, tá? É para saber o seu ser de luz. Né? Não pode ser você querendo saber o que um artista sente por você, algo que não tem vínculo nenhum, entendeu? Cris, o meu relacionamento é virtual, não tem problema nenhum, tá? Você tem um vínculo com a pessoa, vocês estão num namoro virtual, tá tudo certo, tá bom? Então vamos lá, preste atenção sempre nos detalhes para saber se a leitura vai ressoar com o seu caso ou não, porque aqui é uma leitura coletiva, são muitas energias, tenha discernimento, tá? Ó, essa leitura, se você está chegando agora, ela é para homem e mulher, basta você fazer adaptações. Você é muito bem-vindo aqui, se gostar da energia do canal, se inscreva e aperte o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Em breve, como eu já falei aqui, eu vou trazer para vocês a previsão de 2024 para todas as áreas, para nós sabermos o que esperar do próximo ano, tá bom? Então vamos lá. O que esse ser de luz sente pelos taurinos e taurinas desse canal? O que está rolando aqui? Vocês estão conhecendo essa pessoa recentemente? O que está rolando? Aqui tem algum tipo de problema, Taurino. Aqui essa pessoa, ela está condicionada a algum tipo de situação aqui, é alguém que quer uma oportunidade para recomeçar a vida, tá vendo a Fênix? Essa pessoa quer renascer, essa pessoa quer um recomeço, mas eu vejo que nesse momento parece que ela está presa, está condicionada a uma situação, ou é a algo, ou é a alguém, tá? E aí o que acontece? Ela tem um sentimento por você? Tem. Eu vejo que é um sentimento o quê? Profundo. Só que essa pessoa não sabe identificar ao certo o que é, se é paixão ou se é amor. O que ela está tentando fazer? Racionalizar o sentimento, tá? Mas aí eu vejo que a racionalidade dessa pessoa anda comprometida por conta dos problemas que ela está enfrentando. Então, ou você está lidando com um triângulo, essa pessoa está presa a uma outra pessoa, esse é o dilema, tá? Ou ela está presa a alguma situação muito difícil aqui, do qual ela acredita que não pode se mover ou que não pode se movimentar, e acaba que essa situação, você está vendo a escuridão aqui nas cartas? Aqui tem o poço. Essa situação que ele ou ela passa acaba sendo angustiante e acaba comprometendo a forma como ele pensa, como ele racionaliza, tá? É como ele tenta discernir as coisas, ele ou ela, e acaba essa pessoa fazendo aqui um julgamento muitas vezes errado. É alguém que parece que muda de pensamento várias vezes com relação a você. Aqui não tem uma constância, tá? Eu vejo essa pessoa mudando o pensamento. Parece que tem hora que acredita que não deve viver essa relação, tem hora que acredita que não pode, não é nem que eu não quero, eu não posso, sabe? Aí é uma pessoa que depois, por exemplo, aí um dia, por conta do problema que está vivendo, a pessoa está instável.
Eu vejo que é até uma situação passageira, né? Tem muitas nuvens ali, as nuvens vão passar. Essa pessoa vai provavelmente encontrar uma solução ali para a vida dela, vai recuperar aí, né? Pode ser, em alguns casos, o poder pessoal, ali pode ser a autoestima, ou pode ser o controle sobre a própria vida, tá? No caso, se libertar daquelas amarras. É uma condição momentânea que ela está vivenciando, mas é momentânea, mas está distorcendo todo o pensamento. Então, por exemplo, essa pessoa aqui pode dizer um dia para você que ela, sei lá, está se envolvendo demais, no outro dia ela pode simplesmente te bloquear das redes sociais. Aí, ok. Depois ela vai lá e de repente te procura, ou aceita a sua procura. Aí ela diz para você que ela não sabe muito bem o que quer. Aí daqui a pouco ela vai e tem uma certeza. Dali a pouco ela tá fazendo um julgamento precipitado teu. Eu vejo que qualquer coisa que você faça, para ela, é como se fosse a confirmação de algo que passou na cabeça dela. Mas provavelmente é algo aqui que não tem muito fundamento. Por quê? É como se ela estivesse buscando razões para não te amar ou razões para não estar com você. Porque ela acredita que não pode. Então a mente fica procurando motivos, tá? Para não se dedicar a isso ou para não pensar nisso. Porque pensar nisso também traz um certo desgaste. Tá? É como se fosse, vou te dar um exemplo, tá? Pensa num passarinho que está preso numa gaiola. Aí a gaiola, ele está trancado naquela gaiola, ele não tem como sair. Só que ele imagina uma vida ali fora, tá? E aí ele fica pensando, por exemplo, como seria voar com os outros pássaros, viver uma história longe daquele lugar. Só que quando ele cai na real, bota o pé na realidade, ele olha em volta e só vê grade. Então isso causa o quê? Uma frustração. Isso com um certo tempo vai o quê? Vai abatendo, você acaba se sentindo muito mal com aquilo, você acha que você não pode nada, você acredita que nunca vão te libertar daquela situação, você nunca vai conseguir viver aquela felicidade, aquilo começa a entrar na sua mente de uma maneira que no dia que o dono esquecer a portinha, né, da gaiola aberta, o passarinho vai ver a condição de sair, mas ele vai ter até medo de cruzar aquela portinha. Sabe? Quando a pessoa às vezes tem medo da felicidade porque ela criou várias travas na mente que fazem com que ela acredita que não pode viver aquilo e aí ela fica procurando motivos, por exemplo, no exemplo do passarinho, né? Aí de repente ele vai ouvir um barulho e vai falar: "Tá vendo? É melhor eu não sair, o dono já estava chegando", né? Eu não ia muito longe. Mas não, na verdade, se ele cruzasse a porta e fosse, de repente ele bate asas, passava pela janela e ia ser feliz. Você tá entendendo o que eu tô querendo te dizer com esse exemplo? É alguém que tem muitas amarras aqui que eu vejo na mente, tá? E devido a esse condicionamento, ele não está processando as coisas com tanta clareza. Então começa a fazer julgamento errado das situações e procurar em você motivos para não dar o passo que de repente ele poderia dar. Com consequências, sim, sim. Dependendo aqui, ele pode fazer uma escolha que pode atrapalhar toda a vida dele ou dela, ou pode bloquear uma determinada área da vida dele ou dela, né? Cada escolha uma consequência, mas aqui eu vejo que tem alguma coisa aí que ele poderia fazer com relação a essa situação, mas ele acredita que não pode. Mas assim, por considerar a possibilidade, que é uma pessoa que está inconstante, quando ela considera a possibilidade, ela começa a procurar, pode ser defeitos em você ou em algo que você faça, para justificar um, uma falta de posicionamento da parte dele ou dela. Tá entendendo? Eu vou te dar um exemplo agora com relação a esse fato. Um exemplo. Se ele está condicionado a uma situação onde, para estar com você, ele vai ter que se mudar de estado. Um exemplo. Para dar esse passo, ele vai ter que sair do emprego dele, iniciar uma outra etapa, porque tem a férias, é um recomeço. Então, de repente, trabalhar em um trabalho do qual ele vai ser muito exigido, a vida dele vai mudar. Né? Então, assim, ele tem a possibilidade nas mãos, ele pode fazer a escolha, não é que ele está totalmente impedido, mas ele sabe que fazendo essa escolha, algumas oportunidades vão se fechar para ele, ou algum conforto ele vai ser privado de algum conforto, ou vai sair de uma zona de conforto, ou vai ser privado, por exemplo, do mudança de estado, do convívio com a família, alguma coisa que ele perde com essa movimentação. Aí, o que ele faz? Mas ele sabe que ele pode fazer se ele quiser.
Tá entendendo? Mas aí ele fica botando na mente, eu não posso porque, por exemplo, né, minha família vai sentir minha falta, eu não posso porque eu vou perder dinheiro aqui se eu vender essa casa agora. Poxa, aí fica com aquilo na mente. Aí vai falar com você, e aí você vem cheia de amor para dar, mas de repente você conta um casozinho assim, por exemplo, ai, hoje o meu ex esteve aqui e eu discuti com ele, ele foi embora. Aí a pessoa já pega aquilo para si, sabe? Não, tá vendo? Ela ainda fala com o ex. Eu sabia que não era bom eu me posicionar. De repente eu faço todo esse movimento, minha vida vai paralisar e ela ainda de repente gosta do ex, ou é ela que está em cima do muro. É alguém que fica procurando um motivo ou outro para reafirmar, tá? Para reafirmar uma falta de posicionamento como o melhor que ele poderia fazer agora. E para isso ele precisa jogar a culpa em cima de um alguém, entendeu? E aí muitas vezes aqui eu vejo que é em cima de você ou de algum tipo de atitude que você faça. Então é um alguém que está passando muita coisa na cabeça dele ou dela, tá? Esse excesso de racionalidade não está permitindo que ele ou ela acesse os sentimentos, que é o quê? Ouça o coração, tem sentimento por você, mas olha aqui, é o poço. Esse poço tem água, água são os sentimentos, a água está lá no fundo, tá? Tá lá no fundo, mas se você olhar superficialmente, você não vê nada. Então, alguém que tenta até ocultar de si próprio o tanto de sentimento que já nutre por você. Tá entendendo? E tenta racionalizar a situação, mas não tem no momento até nem competência para racionalizar as questões aqui. Primeiro que amor não se racionaliza, né? Mas ainda assim, racionalizar a questão no geral, ele ou ela não tem como porque o mental está comprometido, tá? Então ficar passando um monte de coisa na cabeça é alguém que está se perdendo aí nos pensamentos. Olha, aqui se você está bloqueada por parte dessa pessoa, é possível que ela te procure, te dê um oi, te mande alguma mensagem. Essa carta está falando de troca de mensagem em breve, tá? Se está sumido, porque eu vejo que para alguns ele às vezes te bloqueia ou ele some. Bloquear o acesso também pode significar sumir, né? Simplesmente não responder ou não acessar as redes sociais, né? Coisas desse tipo. Então aqui já fala para você que vai ter comunicação. Só que dentro desse contexto aqui, o que está falando para você é que ele não vai se declarar de fato, rasgar o livro, falar tudo que você espera que ele ou ela diga, tá? Porque é alguém que parece estar negando até para si mesmo os sentimentos, mas é por medo, tá? Da tomada de decisão que esse sentimento exige. Por isso que eu falo aqui, são amores que lidam com alguma complicação. Ou pode ser um amor proibido, né? Sei lá, é amor entre primos, amor. Tem alguma questão aí delicada, tá? Que envolve essa situação. Ou é uma tomada de decisão que ou é realmente muito difícil, ou a pessoa é frouxa, né? Não tá querendo sair da zona de conforto, fica botando desculpinha aqui, tentando deixar o coração de lado, tentando racionalizar. Eu vejo alguém que tá quase pirando, não sabe? De tanto que pensa, pensa, pensa e parece que não vai chegar a uma conclusão, porque aqui ele precisa tomar um posicionamento. Ele precisa se libertar das amarras mentais, porque é assim que ele vai ter clareza a nível mental para encontrar o melhor caminho, a melhor saída. Enquanto o mental dele ou dela estiver nessa bagunça, é rodar, 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 rodar e não sair do lugar. Tá bom? Então, se você está aqui num relacionamento à distância, onde você troca mensagens com essa pessoa, e você vê que você está um tempão, a pessoa, né, fala, 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 mas não age, e está vivenciando o que eu falei aqui, só para quem está vivenciando o que eu falei aqui, e for mensagem, se for relacionamento à distância, eu te diria para você abrir o olho, porque tem sentimento por você? Tem. Isso é fato. E é sentimento profundo. Mas uma pessoa que se bloqueia da maneira que eu estou vendo aqui e tem um autocontrole a esse nível, essa situação pode perdurar por muito tempo, tá? Então é o que eu tenho a te dizer. A nossa pergunta para o baralho foi: o que ele ou ela sente por você? Tem sentimento profundo por você, tá? Profundo, mas parece que às vezes até ele tenta negar de si mesmo para não se entregar. E não é porque tem medo de gostar de você, não é isso. Ele tem medo de amar demais. E esse amor o cegar e o levar para um caminho que ele ou ela não quer. Aqui também você tem que considerar que pode ser alguém que veio de uma vida difícil, tá? E conseguiu, assim, encontrar um caminho, ou se encontrar na vida, ou encontrou alguma zona de conforto, algum lugar onde ele se sente um pouquinho mais seguro, tá? Em alguma situação, tá com
medo de perder isso, tá com medo até de, assim, a energia que eu sinto aqui é de alguém que está com medo até de ser feliz e dessa felicidade ser passageira por conta de tudo que ele já vivenciou. Então, às vezes, para ele é melhor ficar aqui nesse cantinho que não tá bom, nesse lugar que eu não tô feliz, não tô feliz, mas eu tenho o básico, ou eu tenho o necessário. De repente, eu vou me aventurar de viver essa felicidade, tá? E aí, de repente, eu vou cair do cavalo, eu vou ficar numa situação pior. É alguém que está cheio de sombras, sabe? Que atormentam a vida dessa pessoa. Se ele ou ela teve um passado difícil, a gente dá até um refresco, porque aí pode ser um trauma que está trazendo bloqueio aqui, autossabotagem, tá bom? Então é isso que essa pessoa sente por você. Boa sorte, meus amores, beijinho no coração, fique na paz e até a próxima leitura. Tchau, tchau.